Olá pessoal, estamos entrando aí agora ao vivo aí para a nossa live Fala Marcos, grande Luan da Alexandria na área. Tudo bom, galera? Estamos aí esperando aí o velho companheiro Marquito aí, que é o nosso vereador de Florianópolis. Centralize aí, ó. Centro-direita. Estamos aí esperando aí o velho companheiro Marquito aí, que é o nosso vereador de Florianópolis. Centralize aí, ó. Centralize. Centralize. Oxi. O que tá repetindo aqui? O que tá repetindo? Tudo bom, galera? Só estamos esperando o nosso companheiro Marquito. A gente vai falar sobre agroecologia, permacultura. Tá com problema. Oi? O som tá com problema. Que som? Pessoal, como é que tá o som aí? Tá tudo ok aí? Dê um retorno aí. Boa noite, Clériston. Grande Chico Educador. O som tá alto e não tá bom, é? O som que tá alto, deixa eu ver se eu baixo um pouquinho aqui o som. Vê aí, Chico, se tá melhor. Como é que tá o som? Agora tá 10? Então agora tá beleza, não tá? Tudo bem agora, né? Deixa eu ver se o nosso grande Chico, obrigado Chico, Francisco aí é o nosso operador de som lá do outro lado. Deixa aí, galera, tá entrando agora aí o nosso vereador de Florianópolis, especialista em agroecologia, permacultura, uma figura aí que vai contribuir muito aí para essa discussão. Alimentação saudável, alimentação de qualidade em período de pandemia, né, do coronavírus. Então a importância que tem da questão socioambiental, da questão agroecológica e que relação isso tem com essa pandemia de coronavírus que está acontecendo aqui. Então vai ser uma conversa, um diálogo muito interessante. Só estou esperando aí ver se ele entra, né, para que a gente possa começar. Marquito aí, pronto. Marquito está entrando aí na área. Celi. Grande Marquito. Grande Marcos Mendes, beleza? Que prazer, cara, que prazer. Beleza. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Tá, deixa eu arrumar aqui que eu não consigo muito bem. Tá se articulando. Vou perguntar para o pessoal, você tá ouvindo o Marquito bem aí? Beleza, galera. Tá ótimo. Você tá beleza? Eu tô te ouvindo bem também. Agora eu tô ouvindo bem também, que ótimo. Beleza, boa noite pra vocês. Pronto. Aqui tá algum problema, não tá aparecendo a minha imagem, mas se tá dando ok pra vocês, tá ótimo. Tá, eu tô vendo sua imagem aqui, tá tudo ok. Você tá vendo a minha imagem? Tá tranquilo. E aí, galera, vocês aí, Marcele, tá ouvindo aí, tá vendo a imagem de Marquito? O som tá bom? Hein, Tá Marcele? legal, a galera tá dando ok aí, ó. Bike G, Tá dando todo ok, mundo. né? Então tá tudo bem, Uhum. beleza. Marquito, vamos começar assim, né? Então a gente vai falar um Bora. pouco da questão agroalimentar, né? Do povo do campo, vamos falar um pouco da agroecologia, permacultura. O que é que o Covid-19 tem a ver com a questão socioambiental, né? Como
essas relações, né, de falta de respeito com o meio ambiente, a falta de respeito com a questão socioambiental, ela cada vez mais favorece vírus como esses aí para se proliferarem. Então, começar um pouco sobre tudo isso, mas primeiramente eu queria o seguinte, eu queria que você se apresentasse para a galera lhe conhecer, você mesmo se apresentar, dizer suas Legal. especialidades, do que você participa e tal, e aí depois você tem em torno de 15 minutos aí para você mandar ver aí. Quero dizer assim que é um prazer muito grande, Marquito. Eu tenho uma admiração muito profunda pelo seu trabalho, né, pelo trabalho que você faz em Florianópolis. Então, para a gente é um grande prazer essa live de hoje. Eu acho que as pessoas vão aprender muito e eu também vou aprender muito com essa live. Tá bom, galera? Massa. Beleza, Marcos Mendes, queria aí agradecer. Ó, a Luana tá dando um alô aí pra gente. Então, pra galera aí de Salvador, da Bahia, galera aí da região, eu sou o Marquito, né, conhecido como Marquito, mas também sou o Marcos José de Abreu. Vem aí dos movimentos, né, ligados à agroecologia, ao direito humano à alimentação adequada, à agricultura urbana, gestão de resíduos, né. Trabalhei muito tempo no CEPAGRO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, uma ONG, do campo da agricultura familiar, que completa esse ano 30 anos de existência e de atuação no campo da agricultura familiar. E tenho uma trajetória também no campo da segurança alimentar, fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Conheço algumas pessoas aí da Bahia, o CAE, que foi um grande do SASOP, né, que tem uma atuação bem especial aí na agroecologia aí no estado da Bahia. Então, conheci bastante gente que militou na área da segurança alimentar e nutricional, que milita ainda, né. Venho compondo o Fórum Catarinense Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, que é um fórum formado por mais de 100 entidades da sociedade civil e do governo, no campo da agricultura, da agroecologia e também do combate aos agrotóxicos, né? E a gente foi candidato aí a vereador em 2016, primeira vez que eu me candidatei, e a gente foi aí o segundo mais votado naquela ocasião aqui na cidade, e vem desenvolvendo um mandato, né, que é pautado na ecologia e justiça social. Então também tem um trabalho aí nas periferias, com a agricultura urbana, com a questão da produção de alimentos, da gestão de resíduos, né? A gente vem desempenhando um trabalho bem importante na questão da compostagem, especialmente nessa visão da gestão de resíduos, dos resíduos orgânicos, associado à questão da agricultura urbana, né? Então, essa conciliação entre uma visão de cidade mais integrada, onde os resíduos sólidos são parte de um projeto de plantio e de produção de alimentos também, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. No mandato, a gente veio desenvolvendo um trabalho bem bacana, assim, nesse campo, né, da ecologia e justiça social. Então, a gente aprovou a lei da compostagem, a lei que tornou Florianópolis uma zona livre de agrotóxicos, o Plano Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. A gente aprovou uma diretriz orçamentária na LDO, criando o programa 116 Agroecologia e Segurança Alimentar, que depois deu origem a orçamentos em 4 secretarias diferentes para a atuação em agroecologia e segurança alimentar. E a gente também tem outras leis assim tramitando. Uma delas que a gente aprovou também há pouco tempo foi a natureza como sujeito de direitos, uma alteração na nossa Constituição Municipal que trouxe essa percepção e essa abordagem da natureza como sujeito de direitos, né? Então é isso, essa é um pouco da trajetória. O mandato aqui é composto por 8 pessoas, uma galera que também dá o sangue, trabalha pra caramba. Então, o mandato não sou eu, é um coletivo, também um conjunto de pessoas, e também tem gente que não está no gabinete atuando, mas compõe o mandato e dá suas diretrizes, né? Então a gente faz esse trabalho bem articulado, tentando articular a sociedade civil, no diálogo com o poder público, enfrentamento também desse projeto de sociedade que não leva a questão ambiental e a crítica ao capitalismo como um grande destruidor da natureza e explorador das pessoas, né? Então, a gente tem esse trabalho, Marcos. Essa é um pouco da nossa linha, me apresentando rapidamente, assim, né? Muito massa, muito massa. Nossa.
Fale um pouco aí desse tema. Deixa eu dizer, o Cauê, né? Eu encontrei o Cauê muito tempo aqui no Baixo Sul da Bahia, naquela região de Aham. Camambu, né? Naquela região por ali. E o Sazop tem um trabalho muito legal naquela região. Tem eu aqui, tem Marcelo do Vale que está participando dessa live aí. Nádia aí, deu um abraço pra gente. Nádia também é do Insurgência também. Aham. Mandou um abraço para você aí, um abraço pra gente. Eu soube que você Massa. você é do Subverta, eu sei, né? Que faz um trabalho Isso. muito legal. Tá com um trabalho Aham. massa aí, Marcela, inclusive minha companheira, ela aderiu a esse projeto como voluntária, né? Então, um Ah, projeto que legal. mutirão agroecológico. Depois eu Isso. quero que você fale um pouco sobre isso aí também. Então, a questão agroalimentar no Brasil, do campo às políticas públicas, né? Então, a ideia Aham. tem uma duração de 60 minutos. Então, você teria em torno de 10 a 15 minutos aí para você falar aí livremente, para você dar uma ideia do geral como um todo, e depois aí o complemento também. E aí vão ter algumas Uhum. perguntas. A ideia é que as pessoas façam perguntas, galera, façam perguntas aí, porque logo depois dessas duas falas, tanto do Marquito quanto minha, então a gente vai responder as perguntas de vocês, e depois que responder as perguntas de vocês, a gente já vai estar se despedindo. Então, vejam aí quais os tipos de pergunta. Olha, é bom vocês perguntarem, viu? Aproveitar Marquito aqui. Então, a gente precisa aproveitar esse momento com ele aqui, viu, galera? Fala, Marquito, vamos ver. Legal, a gente tem construído assim essas bases da atuação da construção de política pública a partir também do acúmulo da sociedade, né? Então, por exemplo, ô Marcos, a gente não constrói um projeto de lei da nossa cabeça, sabe? A gente vem e começa a atuar a partir do acúmulo da sociedade civil, né? Então, por exemplo, a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. Não foi um projeto que nós escrevemos, a gente fez um conjunto, foram mais de 8 reuniões colegiadas com a sociedade, com representantes, inclusive servidores públicos municipais de diferentes áreas, né? A gente pegou, assumiu uma carta do Encontro Municipal de Agricultura Urbana e juntou com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E esse conjunto, a partir de oficinas, a gente elaborou e saiu com um documento que deu origem ao protocolo. E a gente protocolou juntos a lei, né, que institui o plano e a política municipal de agroecologia e produção orgânica. Num evento, a gente fez um seminário na Câmara, a gente fez uma tribuna livre. No dia na ocasião estavam o Miguel Altieri e a Clara Nicholson, que são grandes pesquisadores, né, no ponto de vista da produção da agroecologia. Então a gente assumiu esse acúmulo, fez um processo participativo de construção e deu origem à lei, né? A lei tramitou na Câmara por 1 ano e meio, mais ou menos, e 1 ano e pouco, e foi aprovada, né? Essa lei hoje ela precisa de regulamentação, a regulamentação dela está atrelada à construção da regulamentação a partir do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, sabe? Então, assim, também a regulamentação dela não é algo que vai ser feito só pelo Executivo, mas precisa ter a participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional na nossa concepção, né? Então, essa é um pouco do método, né? A mesma coisa a lei que instituiu a Florianópolis como zona livre de agrotóxicos, né? Não surgiu da nossa cabeça, foi a partir de determinações e diretrizes que foram extraídas do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos, onde se tem uma análise de que os agrotóxicos têm um impacto enorme à saúde humana e ao meio ambiente, e principalmente a questão do sumiço, né, e da destruição de abelhas. A partir dali, os representantes do fórum falaram, uma das saídas é criar zonas livres de agrotóxicos. Com essa diretriz, a gente trouxe para o mandato e construiu a lei a partir dessa diretriz, desse debate de mais de 1 ano no Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos, né? É claro que, como é uma lei inédita, a gente construiu as etapas dela, os artigos, a justificativa, né, e assim por diante. Mas o processo de construção ele vem a partir da sociedade, né? A lei da compostagem, da mesma forma, a gente construiu coletivamente, ela foi aprovada e depois ela sofre uma tentativa de destruição da lei. O prefeito manda um projeto para alterar a lei, para tirar a obrigatoriedade. E a gente consegue de novo dialogar com a sociedade e apresentar um plano de execução da lei. Ao invés de acabar com a obrigatoriedade, apresentamos um plano de execução que foi construído com o conjunto da sociedade, que é uma execução gradativa e progressiva
daqui até 2030, né? Então, essa é uma forma que a gente tem de atuar, e acredito que é o que nos falta, sabe? Esse diálogo entre a sociedade e o poder legislativo e suas representações, e o executivo também, de entender que nós temos hoje instâncias de controle social, como os conselhos de direitos, os conselhos setoriais, né? Nós temos acúmulos na sociedade e nós temos um arcabouço também de profissionais a partir de servidores públicos municipais, estaduais e federais, que também vem acumulando e que às vezes não tem um espaço para propor as mudanças necessárias, né? Então, essa foi a forma de construir política pública, essa tem sido a nossa forma. Muitas vezes, a gente também utiliza de uma estratégia, né? Tem projeto de lei que a gente faz ele como algo para provocar um debate, uma discussão. E aí, às vezes, é um projeto de lei muito do situacional, vamos chamar assim, e que muitas vezes precisa ser feito, protocolado e enviado sem um debate prévio, porque às vezes tem que ser silencioso em alguns momentos, como estratégia e tática de plenário e do poder legislativo, né? Então, essa é um pouco da forma com que a gente vem atuando, sabe? Acho que muito próximo de muitos mandatos do PSOL, né? Que tem esse diálogo muito franco com a sociedade civil, com o controle social e também com servidores públicos que atuam nas diferentes esferas e que às vezes não tem espaço para debater, né? Então rapidamente, assim, né, em pouco de menos de 10 minutos, essa é a nossa forma de atuar com as políticas públicas, né? E a gente tem tentado trazer uma visão sistêmica, né, de atuação entre sociedade, meio ambiente, saúde, né? Esse complexo de forma sistêmica e que é muito hoje a gente vive uma crise profunda que ela não foi ocasionada apenas pelo coronavírus, mas ela é resultado de uma crise do qual o capitalismo precisa de instrumentos para se reproduzir, não está conseguindo no nível e na escala que ele deseja, né? Então a crise profunda ela vem trazida por essa visão, vamos chamar assim, liberal, o neoliberalismo aprofundado, a crítica ao Estado, a construção de narrativas a partir de colocar o povo contra o povo separado no individualismo, né? Então ela é uma crise sanitária, é uma crise econômica, mas é uma crise ética, é uma crise política profunda, é uma crise de projeto, né? Do qual o capitalismo não cabe mais, não tem mais condições de se reproduzir na escala e no nível do qual eles precisam, né, para se manter do ponto de vista da produção, do lucro e da exploração das pessoas e destruição do planeta. Então, a partir disso também a gente tenta trazer o debate e trazer para o centro a visão sistêmica de saneamento ecológico, de agroecologia, de gestão de resíduos, da agricultura urbana, de medidas do qual a gente acredita, sim, que são saídas, né, além das mais estruturantes, como defender o Sistema Único de Saúde, defender o Sistema Único de Assistência Social, defender as atividades criativas, que são grandes estruturas para uma outra economia, como a classe cultural, artística, o audiovisual, né, esses setores todos que às vezes não são encarados com a devida concretude que deveriam ser encarados, pela importância do ponto de vista da reprodução da vida, mas também de uma outra economia de baixo impacto e com alta condição criativa de se reproduzir, né? Então é um pouco disso assim que a gente tem feito, sabe, Marcos? Só para trazer assim para ti um pouco dessa nosso trabalho aí para começar o debate, para esquentar os tambores. Pô, muito legal. Marquinhos, fale um pouco dessa lei que você aprovou, negócio da compostagem, né? A questão da compostagem, né? Os baldinhos, né? A produção dos baldinhos, né? E também sobre o que é que e sobre esse mutirão aí agroecológico, alguma coisa assim, você pode falar? Posso, aham. Então, o pessoal está perguntando aqui, em que ano eu me filiei ao PSOL? Eu me filiei ao PSOL em final de 2014, eu acho, né? E concorri à primeira eleição em 2016, né? O meu foi pessoal perguntou. Então. Eu fui o fundador do PSOL aqui, viu? Aí, ó. Coisa linda, hein? Você era de algum partido antes? Oi? Você era de algum partido antes?
Não, nunca fui de nenhum outro partido. Eu me aproximei do PSOL na eleição de 2014, de 2000 e, eu acho, 2010. Eu me aproximei do PSOL, sempre apoiei candidaturas, ajudei a elaborar grupos de trabalho para elaborar plano de governo e defender as propostas ligadas à agroecologia, agricultura familiar, segurança alimentar, né? Mas me filiei somente após a eleição de 2014, né? Então foi essa a minha trajetória, mas também nunca tinha militado em nenhuma organização interna do partido, né? E tanto é que eu fiquei por um bom tempo como independente e hoje eu tenho construído a Subverta, né? Como uma organização interna. Então tenho feito isso, né? A lei da compostagem, ela é uma lei do qual a gente tem hoje, mais ou menos em Florianópolis, 45% dos resíduos gerados na cidade são resíduos orgânicos, né? Que são restos de comida, restos de galhos, de folhas, de podas, de varrição e assim por diante, né? É bem importante a gente destacar esse trabalho porque Florianópolis é uma cidade hoje com 500 mil habitantes, tá? E que produz 500 toneladas por dia de resíduos sólidos, né? Então, é importante destacar isso. Cada habitante produz quase 700 toneladas. Cada habitante produz, em média, 1,2 kg de resíduos sólidos por dia. É bastante resíduo, né? E 43% desses resíduos são os resíduos orgânicos, que não faz sentido nenhum a gente transportar, às vezes por quase 100 quilômetros, resíduo orgânico para botar num aterro sanitário e não ter nenhum retorno, né? E a gente paga um alto custo por esse resíduo. A gente paga só para enterrar, só o aterro sanitário, para abrir as portas e enterrar, ele cobra ali em torno de R$ 138 por tonelada, mais o custo de coleta, né? Então, acho que é importante destacar isso. Então, a lei da compostagem, ela se justifica, Marcos, dizendo assim, resíduo orgânico não é resíduo, não é rejeito, porque o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos define é que o que tem que ir para o aterro sanitário são os rejeitos, aquilo que não tem jeito, aquilo que não é reciclável. Resíduos orgânicos, eles são recicláveis através da compostagem, através da biodigestão. Então, a nossa tese foi defender que os resíduos orgânicos são recicláveis. Desta forma, não faz sentido eles irem para o aterro sanitário. Eles precisam ser reciclados através da compostagem. E aí a compostagem ela pode ser feita de forma institucional, individual, caseira, ela pode ser feita através da autarquia pública que hoje é responsável pela coleta de resíduos sólidos, e ela pode ser um conjunto de atuações que devem conseguir dar essa resposta. Então, a gente falou na lei que a solução não é uma única, apenas um pátio de compostagem, mas as soluções coexistem. Então, a compostagem doméstica, a individual, a compostagem comunitária, a compostagem institucional, ela precisa coexistir e conviver conjuntamente para resolver o problema dos resíduos orgânicos. E temos que pensar numa ação em que gradativamente os resíduos sólidos orgânicos eles sejam definidos e não vão mais para o aterro. Então a gente pensou em metas gradativas através da tentativa de mudança do projeto, que a cada ano a gente tem um percentual de desvio dos resíduos orgânicos do aterro sanitário, né? E aí é um grande quebra-cabeças, assim, como é que vai resolver isso? O Poder Executivo tem que estar muito disposto, que é um pouco da dificuldade que a gente está encontrando agora, né? Porque a sociedade, por exemplo, de Florianópolis tem um tecido social que tem muita história de compostagem, né? Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina que faz compostagem há muito tempo. O professor Rick Miller, num livro, em conjunto com a Embrapa, definiu o método Universidade Federal de Santa Catarina, método UFSC de compostagem termofílica, né? Nós temos muitas pessoas que praticam compostagem. Tem a Revolução dos Baldinhos, que é um grande exemplo de compostagem comunitária. Nós temos o Destino Certo, nós temos a Agroecológica, nós temos Composta Aí, nós temos, enfim, uma série de iniciativas comunitárias, institucionais, coletivas, individuais que demonstram que é possível fazer compostagem na cidade e desviar esses resíduos orgânicos, né? Então,
a gente tem isso como base. Então, a lei ela se sustenta porque tem tecido social na cidade que garante. Agora, o poder público tem que se comprometer com essa execução da lei. E a gente está aí por um triz, porque a lei ela precisa agora, dia 5 de junho, é o prazo que a prefeitura tem que demonstrar que conseguiu desviar do aterro sanitário 25% de todos os resíduos orgânicos, né? Então é isso que a gente está agora tentando definir. Aí o Marcos tá aparecendo um monte de Marcos aí, cara, olha só. Que é isso, companheiro? E aí, voltou? Alô, galera? Parece que o seu tá travando. É? Então, Não sei se é a internet, mas eu vou falando aqui. tá. Ouvindo Tá, em algum momento aconteceu alguma coisa que mudou a tua imagem e eu caí, entendeu? Deixa eu falar um pouco aqui, né, como é que funciona. Aqui, Marquito, a gente é muito parecido do ponto de vista de arrecadação no nosso estado, né? Você sabe que Santa Catarina e Bahia chegando 7, 6, lugar, fica naquela briga, né? Agora parece que a Bahia está em oitavo e Santa Catarina está em sétimo. Mas existe uma diferença. Santa Catarina está em primeiro lugar no IDH. Aqui nós ficamos em 22, 24, fica variando. Então nós somos um estado que arrecada, um estado que é relativamente rico, mas um estado que tem uma população muito boa. Essa população do campo é uma população muito excluída, muito abandonada. Nós temos quase 4 milhões de população no campo. Nós temos hoje, na agricultura familiar, nós temos quase 3 milhões de pessoas aqui no estado da Bahia. Ô, camarada, o teu som não tá muito bom. Agora acho que melhorou. Dá uma olhadinha aí, tá? Isso, teu som melhorou agora. Melhorou? Aqui tem 3 milhões no partido. Marcão, o teu som tá meio ruim, companheiro. Dá uma... agricultura familiar, né? Aí. Temos aqui. Você sabe que dessa agricultura familiar, nem todo mundo pratica agroecologia, né? Tem, às vezes, então, esses modelos agroflorestais. Então, eles fazem a cultura, né, da mesma forma que a tradicional. Em contraponto a isso, né, apesar de você ter mais de 4 milhões de pessoas no campo, e 70%, isso é dados do governo do Estado, 70% do alimento das nossas mesas aqui é da agricultura familiar. Mas o que é mais fortalecido no Estado da Bahia, na verdade, é esse agronegócio. Em relação muito íntima aqui com o governo do Estado. Então, toda a estrutura é caminhada desse agronegócio, principalmente no oeste da Bahia. O oeste da Bahia recebe uma quantidade muito grande de agronegócio. Uma outra coisa importante que não existe muito aqui, por exemplo, tem um estudo também que a gente vê, que dentro da economia, a contribuição do PIB aí em Santa Catarina é mais ou menos as cooperativas, vocês têm umas áreas cooperativas aí, com 20%. Imagine, 20% do PIB. Ou seja, como essas cooperativas em Santa Catarina, aqui, para você ter uma ideia, é menos de 0,5%, não chega nem a 1% da contribuição das cooperativas. Um estado que é um estado relativamente rico, mas com a população, principalmente a população do campo, a população muito pobre. Uma outra coisa que acontece aqui, Marquinhos, muito forte, é a questão da grilagem de terra. Então, a grilagem de terra tem uma operação, não sei se essa operação Faroeste aí, essa operação Faroeste, 80%, isso é coordenação do desenvolvimento agrário da Bahia, identificou que 80% dessas terras são doadas de maneira grosseira. O agronegócio, principalmente, 80% das terras do agronegócio são terras griladas. E o governo do estado não tomou atitude nenhuma. E aí são vários ataques à população indígena, pequenos agricultores. Aqui também nós temos o maior número de conflitos no campo. A gente só se equipara aqui a Belém do Pará. O Pará, o estado do Pará e da Bahia são dos estados que têm mais conflitos no campo. Mas tem muita gente produzindo agroecologia aqui, né? Aqui em Salvador, nós temos vários feiras agroecológicos. Nós temos aqui o Instituto de Permacultura, que faz um trabalho belíssimo aqui no Instituto de Permacultura também.
tem assim uma contribuição muito forte do MST Sem Teto da Bahia, é uma parte do MST que produz agroecológica, então uma produção dele importante, muito interessante. Então tem uma quantidade muito grande, né? Esse agrotóxico, número de agrotóxicos é um número muito grande, é uma carga muito pesada. Aqui também a gente tem um combate aos agrotóxicos aqui. Esse combate ao agrotóxico da gente aqui, vocês conhecem uma promotora Luciana Cury. Você conhece? Conheço. Eu conheci ela no Fórum Nacional de Combate aos Impactos Agrotóxicos Transgênicos, mas Exatamente. ela é muito lutadora, muito firme. Luciana Cury é uma figura fantástica, uma figura muito interessante. E aí a gente vem dialogando muito aqui, a gente participa, né, dialoga muito com ela. A gente também tem alguns projetos de indicação que a gente tem feito aqui, né? Então a gente tem 4 projetos de indicação, 2 projetos de lei nessa área. A gente indicou o prefeito e o governador para a implementação do programa de agricultura nas redes municipais aqui estadual, ou seja, nas escolas estaduais e municipais. A gente indicou também projeto de lei para proibir a pulverização da arena de agrotóxicos, a gente fez ao governo do estado lá da Bahia. A gente também elaborou um projeto de lei para a proibição da utilização e comercialização de agrotóxicos que contêm neonicotinoides. Eu acho que você ouviu falar disso. Isso é uma fórmula. E tem um projeto de lei que foi para a proibição da utilização e comercialização de agrotóxicos que contém esses neonicotinoides. E também dispõe sobre a localização dos depósitos dos estabelecimentos revendedores e distribuidores de agrotóxicos. Então, onde eles se localizar. O projeto de lei também encaminhou para as encaminhamos aqui, mas ainda está transitando, né? Aqui as coisas são mais difíceis da gente, e aí não só pela consciência maior da população, assim, da agroecologia, desses sistemas permaculturais, inclusive vários projetos importantes que foram aprovados aqui, mas nós estamos ainda como embriões aqui, a gente está caminhando aqui, mas tem se multiplicado muito. Quem fez aqui na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Estadual da Bahia, aquele do Movimento Sem Terra aqui, que é uma organização do Movimento Sem Terra, tem uma feira que acontece no parque da cidade aqui, então todas as faixas para participar agora da manhã. Então, assim, existem feiras agroecológicas muito importantes aqui. E aí, a gente tem dialogado muito aqui, tem várias obras assim, que impactam muito a questão ambiental. Eu não sei se você ouviu aí vários pesquisadores do mundo todo falando que a degradação ambiental, esses impactos nas questões socioambientais, a questão virótica, né? Então, por exemplo, a produção de serviços, ela vai muito dessa falta de respeito com as questões ambientais. Então, isso tem dado uma igreja assim, muito grande, né, para que as pessoas começam a criar uma consciência, né, uma conscientização, ou seja, que a contaminação do vírus animal no homem então, é muito difícil, mas isso vem acontecendo por essa degradação que vem acontecendo no país, que tem fragilizado muito a questão socioambiental. Isso vem ao longo do tempo dos presidentes que passaram pelo vírus, né? E mais agora a cidade tem se intensificado muito. Eu não sei se você viu aí, mas se você gravou também, pode ser Mata Atlântica, para as outras associações aí de agrupamentos ambientais, essa questão desse despacho aí, que a área desmatada da Mata Atlântica continua como da Mata Atlântica, isso está na lei da Mata Atlântica. Mas, na verdade, eu digo o ministro do Agronegócio, o Carlos Salles, ele fez esses espaços e essas áreas desmatadas na área de Mata Atlântica não são áreas de Mata Atlântica. Então, quem desmatou, quem cometeu, não são responsáveis pela recuperação da Mata Atlântica. Então, a gente está numa luta muito grande nacionalmente aí para que se mantenha essas áreas como área da Mata Atlântica para ter essa recomposição. Então, Marquinhos, é mais ou menos isso aí. Legal. Em geral aqui, que aqui a gente não passa a situação interessante. A gente vai resistir. Legal, Marcão. Está ouvindo muito baixo. Eu acho que se tu conseguir colocar o teu fone, eu acho que melhora, Marcão. Deu uma... Durante a tua fala, o som ficou um pouco baixo. Eu consegui compreender
o conteúdo da fala, algumas coisas falharam, né, durante a tua fala, mas eu acho que se tu conseguir colocar o som, ou mesmo ver se travou, ou se encobriu a parte do áudio e tal, dá para dar uma melhorada, tá? Então, se tu conseguir... Mas assim, eu consegui entender um pouco do contexto, trouxe o contexto da Bahia, de Salvador, das iniciativas parlamentares que vocês estão tendo, das construções dos projetos de lei, das indicações, né, para o Executivo. Deu para ter um contexto. Tu comparou um pouco com a questão aqui de Santa Catarina, né, trouxe esse comparativo. Agora vamos ver se o Marcão melhora ali. Aí, eu acho que vai melhorar, hein? Melhorou, pessoal? Vê se melhorou aí agora, galera. Melhorou pra caramba, cara. Porra, melhorou muito agora também. Melhorou muito, hein? Tá louco, agora sim, cara. Agora começamos, pessoal. Pode sentar aí confortavelmente. Mas, Marcão, sim, eu entendi o contexto da tua fala, trazendo esse comparativo. Santa Catarina, ele é caracterizado por agricultura familiar pelos minifúndios, né? É caracterizado, o segundo estado em número de agricultura familiar. Sim, um estado que referência no cooperativismo, no associativismo, né? Mas a gente tem que entender, Marcão, que toda essa agricultura familiar, ela está em prol do agronegócio. Ela está a serviço do agronegócio. Então, Santa Catarina, as famílias, elas trabalham em sistemas de integração, que é muito prejudicial à saúde e economicamente, assim, é um sistema de muita exploração, né? Então, Santa Catarina tem o PIB demarcado pela agricultura, mas é a exportação de suínos, de aves, de grãos, de fumo, de arroz, né? Então, são atividades econômicas e agrícolas, todas em sistemas de exploração do agricultor, sabe? E pior do que isso, o agricultor, o agricultor familiar, produzindo alimentos nesses sistemas, ele fica muito, vamos chamar assim, vulnerável e muito exposto aos agrotóxicos, por exemplo. Todos esses agricultores familiares, quando aplicam os agrotóxicos, eles aplicam manualmente. E tem uma exposição muito maior do que nas áreas extensas que são aplicados mecanicamente, entendeu? Então a gente também tem que considerar isso, né? Ao mesmo tempo, esses agricultores, nós temos índices, indicadores em regiões aqui de alta concentração de agricultores com cânceres, agricultores que sofrem por depressão, suicídio e violência no campo, né? Então, assim, nós temos indicadores terríveis do ponto de vista da violência contra a mulher no campo, né? De níveis de suicídios, de agricultores com níveis de depressão altíssimo, né? E cânceres bem justificados. Tem região, por exemplo, de produção de arroz, que tem o maior índice de câncer de boca ou de garganta. E é onde os agricultores assopram os pulverizadores para limpar, porque ele acaba entupindo, e isso causa justamente esse tipo de câncer, né? Esse contato. E ninguém tem conhecimento, a indústria do agrotóxico, somos o país que mais consome agrotóxicos, o país onde tem as legislações mais flexíveis para os agrotóxicos, um país onde não recolhe impostos, encargos e tributos dos agrotóxicos, né? Então isso daqui sabe como que isso se consegue? Isso se consegue com lobby. Isso se adquire com lobby, com conflitos de interesses nas agências reguladoras, todas pautadas com muito dinheiro, né? Então esse é o cenário que nós temos, o agronegócio. Isso aqui tem uma professora aqui em Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez um livro que fala que nós somos a lixeira tóxica do mundo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque... Eu não sei se você viu, Marquito, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, foi feita uma pesquisa, 100% das mulheres que estavam amamentando estavam contaminadas com 27 tipos de agrotóxicos. Então, e aí tu pensa que,
Por exemplo, um agrotóxico que é um inseticida, que é um componente neurotóxico para o inseto. Ele vai atacar essa molécula, um embrião, que tem a mesma massa molecular, a mesma massa corpórea que um inseto. Então, é altamente destrutivo e prejudicial ao desenvolvimento desses embriões, que é a fase mais sensível a esses produtos neurotóxicos, por exemplo, sabe? Então, olha o quanto é sério. Isso traz agravos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista de saúde física, que é irreversível. E ninguém está falando disso, sabe? A gente precisa falar que o agronegócio, a indústria do agrotóxico, as indústrias longas do agro, das cadeias agroalimentares, elas são hoje altamente maléficas e destrutivas da humanidade, do meio ambiente, assim por diante. E elas não falam sobre isso, porque com lobby e com conflitos de interesses pautados tanto nos governos, quanto nas agências reguladoras, quanto nos órgãos competentes que deveriam fiscalizar, acabam não podendo fazer esse trabalho adequado. Então, assim, a gente precisa, primeiro, desconstruir e combater, e de forma pedagógica apresentar para a população, mas também em contrapartida apresentar as soluções, que é uma agricultura ecológica, de baixo impacto. Essa agricultura ecológica, hoje, o agronegócio, ele é subsidiado pelo Estado, o Estado subsidia... É isso que eu ia dizer, poxa, tem muito sério isso. É muito sério. Ele incentiva quem produz veneno, né? Quem traz veneno, a doença para a nossa mesa. A gente deveria incentivar o quê? Quem traz o que? A saúde para a nossa mesa, a agroecologia, a permacultura, isso é muito grave. Isso, muito grave, e aí os agricultores familiares que querem partir para uma agricultura ecológica, eles não conseguem uma linha de financiamento, não conseguem um subsídio, não tem assistência técnica responsável. Então, assim, vamos dar as mesmas condições? É isso. E o seguinte... Aqui, viu, Marquita, a BDA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, que dava todo um suporte à população no campo, o governo do PT, viu, não é governo do DEM, da direita, não, ele destruiu, acabou. Ele acabou com a empresa BDA, né? Ela destruiu, então eles ficaram extremamente órfãos no campo, as pessoas órfãs no campo. Você sabe que o incentivo que teve foi no governo do PT também, dos transgênicos, foi com Marina. A Marina era ministra de Meio Ambiente, não sei se você se lembra disso. Claro. E na época eles diziam que era para diminuir o número de agrotóxicos. O problema é que tudo isso foi uma jogada. Depois de 4 anos, 5 anos, se triplica, quadruplica o número de agrotóxicos, né, com os transgênicos. E uma outra coisa interessante é o seguinte, como isso na verdade, a tríade do mal. Quem produz o agrotóxico, produz também o quê? O sistema de medicamentos, né? Isso. Então, produz também todos os medicamentos, as pessoas vão se contaminar, e aí depois as pessoas têm o problema do medicamento. Então, na verdade, rapaz, é uma tríade aí do mal muito grande, né? Hoje, o maior pool empresarial do planeta é a junção da Monsanto, da Syngenta e da Bayer. Da Bayer, exatamente. Syngenta. Bayer, Monsanto e Syngenta. Então, o que é? Monsanto, semente. Syngenta. Monsanto, semente e também herbicida. Syngenta. Produz semente, produz inseticidas, fungicidas, herbicidas. E a Bayer produz fungicidas, herbicidas, inseticidas e produz também os remédios controlados. Claro. Eu não sei se você viu, eu não sei se tem um livro, A Máfia dos Agrotóxicos, você já leu esse livro, é muito interessante. Claro. E aí ele cita uma situação muito interessante, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, o que é que vai fazer com todo esse veneno, todas aquelas pólvoras e tal, pólvora e tudo, né? Então, um empresário falou, pô, não, rapaz, a gente vai produzir o quê? A gente vai produzir pesticidas e tal para combater as pragas da natureza. Ele falou, mas isso é veneno, rapaz, isso vai contaminar pessoas e tal. Ele não tem problema, cara. Aí a gente entra na indústria farmacêutica para tratar essas pessoas que vão adoecer. Então é mais ou menos assim que eles pensam, né? Então é um pensamento muito perverso, né? Esse pensamento perverso, ele tem a base em transformar alimento em mercadoria, saúde em mercadoria, água em mercadoria. É isso. Então, assim, transforma tudo aquilo que deveria ser tratado como bem comum, sabe? Água, alimento, saúde, que são bens comuns, como mercadoria. E colocam o lucro
no centro ao invés de colocar a vida. Então esse é um princípio que rege grande parte dos movimentos dos governos, dos bancos, da dinâmica econômica, dos indicadores econômicos. Se a gente não partir nesse momento, dessa grande crise planetária que a gente está, por uma mudança de paradigma, onde a vida, o bem comum e o bem viver sejam a referência, a gente, cara, tá fadado a não durar mais 200 anos, entendeu? Não durar. Essa é a grande conclusão, sabe? E a gente está acabando com toda a nossa capacidade ecossistêmica de reagir a esse planeta que é um ser vivo, é Gaia, é Madre Terra, é Mãe Terra, não é algo, não é algo que deve ser explorado de forma infinita. Claro. Predatória. Então, assim, ou a gente muda esse paradigma e a cadeia agroalimentar tem uma função fundamental nessa mudança de paradigma do planeta, e vários estudos de economia, de saúde, de alimentação da ONU têm demonstrado isso. Uma das principais mudanças que deve ocorrer de forma radical é no modelo de produzir e de acessar e de abastecer a população de alimentos. Então, eu firmo o pé nisso, porque ou a gente muda isso, ou a gente está fadado a ter o que a gente tem, sabe? Muita gente passando fome, alimento produzido de péssima qualidade, enriquecendo bancos e os donos do agronegócio, e a população se ferrando porque é ela quem vai pagar a conta, sabe? E os governos incentivando isso, Marquito. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Tem uma matéria que foi publicada no Correio da Bahia, num jornal aqui de grande circulação, no ano passado, que diz que a Bahia possui 271 cidades contaminadas por uma média de um coquetel de 27 tipos de agrotóxicos, 271 das 417 que a gente está aqui. Isso porque tiveram algumas que não deu para se fazer a pesquisa. Isso quer dizer que 70%, 80% dos municípios, né, as águas estão contaminadas com veneno, com agrotóxico. Você sabe que na alimentação, nos alimentos, né, das pessoas que consomem os alimentos tradicionais, é como se nós ingeríssemos por ano em torno de 5 litros de veneno, né, de 5 litros de agrotóxico, né? Então, isso é uma questão assim, muito séria. A gente precisa rediscutir esse modelo de sociedade. O agronegócio, sim, tem uma outra coisa importante do impacto na economia. Analise comigo aqui, pessoal, todos vocês aqui que estão assistindo. Inclusive, já está tendo algumas perguntas aqui, viu? Marcos Souza falou aqui que está tendo uma aula que agradece muito aí, viu, Marquito? Não sei se você viu aí. Sim. Murilo está perguntando aqui em um sentido estratégico, compreendendo a crise internacional e os impactos da pandemia sobre os sistemas agroalimentares. Não faria sentido aprofundar investimento na produção de alimentos, né, e ele com tanto para alguma coisa, alimentos agroecológicos, porque, deixa eu dizer, Marquito, eu fiz uma avaliação, quando eu fui candidato a governador em 2018, sobre isso. Imagine, aqui, o pessoal acha que o PIB do agronegócio é muito grande, né? Então, aqui a gente fez um estudo. O que contribui aqui o agronegócio para o PIB é em torno de 5%, 6%. Então, é um valor extremamente baixo. Mas quando você vai analisar, imagine, à medida, o agrotóxico, o veneno, o que é que ele polui? As águas superficiais, águas subterrâneas, polui o solo, polui o ar, polui e mata as pessoas. Então, ele contribui para que o sistema de saúde, ele fique o quê? Ele fique cada vez mais abarrotado de gente adoecida. Então, ele também faz com que essas áreas, né, esses remanescentes todos estejam poluídos, nossas águas poluídas. Então, se você for pegar o que o agronegócio do veneno produz de positivo, ele produz de negativo, é muito mais negativo do que positivo. Então, a economia, assim, se você for analisar o que ele causa do ponto de vista econômico no Estado, nas pessoas, adoece as pessoas e tal, então a contribuição dele é negativa, ele não tem contribuição positiva. Então, a gente precisa ter essa conscientização, né? E a população aqui do campo, que eu não sei se você ouviu, aqui nós temos mais de 4 milhões de população do campo, é a maior população do campo do planeta. Tem outro dado interessante. Ariovaldo Umbelino, você deve conhecer, geógrafo lá da USP, negro, junto com Plínio de Arruda Sampaio, ele falou o seguinte, que ele fez uma análise, né, por conta da reforma agrária. Você sabe que Plínio de Arruda Sampaio é um dos grandes incentivadores que nós tínhamos aí da reforma agrária, e ele descobriu que 55% a 60% dos estados eram terras devolutas, terras que pertencem ao Estado. Então, para você fazer regularização fundiária, para você fazer uma reforma agrária, né, como se diz, uma reforma agrária no campo, um governo progressista não gastaria um tostão, um centavo. Poderia sentar
esses pequenos agricultores aí nessa área, e dá todo incentivo de cooperativas, como acontece aí, mas como você falou, tem muito sistema de cooperativas que são diretamente ligadas ao agronegócio, então a gente precisa fazer cooperativas ligadas à questão agroflorestal, entendeu? Então, agroecológica, a questão da permacultura, a importância da permacultura, a gente precisa divulgar para as pessoas o que é a permacultura. Então, tudo isso faz com que a gente possa fazer uma produção muito grande de alimentação saudável, trazer alimentação saudável para as nossas mesas, né? Tem uma quantidade hoje, não sei se você está vendo, de pessoas adoecendo, né, com câncer. Muita gente com câncer, né? Então, assim, aqui a gente vai na ilha aqui, né? Então tem uma quantidade muito grande de metais pesados que as indústrias jogam perto de uma área da ilha, né, que vive da pesca e tal. Então tem uma quantidade muito grande de jovens, de crianças e de adultos, né, de pessoas mais da melhor idade, né, pessoas idosas e tal, que têm adoecido muito, né? Então, a gente está muito preocupado com isso, né? Da mesma forma que você está preocupado, a gente tem se preocupado muito com isso aqui no nosso estado também, entendeu, Marquito? Legal. Tem algumas pessoas colocando questões ali, Marcos, e assim, lá, né, Marcão? Não, vamos acho lá. Que tem uma questão assim, ó, central, tá? No meu ponto de vista, que é um jogo, o jogo do agronegócio e dessa indústria química sintética do planeta, que a indústria do agrotóxico é a mesma indústria do plástico, por exemplo, que a gente fala tanto da contaminação dos mares e tal. A indústria do agrotóxico é a mesma indústria do remédio, do medicamento. Então, exatamente, é uma indústria altamente perversa do ponto de vista da função dela. Ela está apenas voltada para o lucro dela. Porém, estrategicamente, do ponto de vista do custo ambiental, do custo para o Estado e do custo humano que isso tem como consequência, é um jogo de perde-perde, entendeu? É um jogo de perde-perde. Exatamente. As pessoas perdem, o ambiente perde e o Estado perde. Se o Estado não fosse corrompido e se utilizado a partir da sua função de garantir o status quo burguês, ele com certeza não estaria definido a partir dessas grandes indústrias, porque sim, um grande prejuízo para a humanidade. É um grande prejuízo para a humanidade. Grande prejuízo. A gente, assim, nós somos agricultores... Do ponto de vista econômico, né, Marquito? Do ponto de vista econômico, aqui, a economia tem que servir a vida, e não a vida servir a economia. Certíssima. Claro. Eduardo Belo aí falou certíssimo, é isso aí. E assim, nós praticamos agricultura. A agricultura foi uma das principais revoluções da humanidade. E essa agricultura, ela mudou há 12 mil anos a dinâmica da humanidade no planeta Terra. Nós praticamos agricultura há mais de 12 mil anos. E nós praticamos agricultura moderna, agroquímica sintética, há apenas 100 anos. E olha o nível de destruição que essa agricultura química sintética moderna... O nível de destruição. Entendeu? É um nível de destruição muito grande. Aí a indústria muito grande, fóssil, indústria de base fóssil, toda ela. Exatamente, né? Você tem o quê aí? Você tem um outro modelo de energia que a gente pode produzir. Por exemplo, no campo, Marquito, o que é que a gente discute aqui? As pessoas, até quando vai falar sobre energia solar, energia eólica, ela olha pelo lado do capital. Então você pega uma grande empresa, começa a botar várias pás eólicas, né? E aí em área de preservação permanente, em vários parques, como eles estavam fazendo aqui no Parque de Morro do Chapéu, áreas inclusive paleontológicas, né? Importantíssimas. Mas eles não começam a entender que a gente poderia fazer algo diferente do capital, fora do capital, como, por exemplo, você poderia pegar uma comunidade, botar uma pá eólica, ela produzir a energia necessária para aquela comunidade sem degradar muito, entendeu? Com a degradação pequena. Então, a gente poderia produzir isso fora desse modelo do capital. Então, a gente pode produzir um outro modelo de sociedade. Depende da gente, a gente precisa enfrentar isso, né? E não, como sempre, pelo viés do modelo capitalista. Então, tanto a energia solar, a energia eólica, eles vão pelo modelo do capital. E a gente pode produzir diferente. É como você falou aí, a economia tem que estar subordinada à questão socioambiental e não a questão ambiental subordinada à economia. Não é isso, Marquito? E isso tudo é resultado de um modelo perverso, que tem muito lobby. A bancada ruralista é a grande determinante hoje da Câmara Federal, isso a gente tem que entender. Né? O sistema econômico, pautado nos indicadores que eles apresentam, eles são o que tem de mais de perverso no mundo. Não tem como
não calcular as externalidades, não tem como não calcular os impactos em perda de biodiversidade, de água, de saúde, do custo para o sistema público de saúde. Então, assim, não dá para praticar agricultura com esses indicadores que não calculam esse custo que fica para o Estado, para a população, para o ambiente e para a destruição e para ainda mais a gente externar as diferenças sociais que o Brasil tem. Agora, seria possível se a gente praticasse um princípio que é o poluidor pagador, o protetor recebedor. Se nós aplicássemos esse princípio, o Estado estaria apoiando, financiando e subsidiando uma agricultura de baixo impacto, e quem pratica uma agricultura de alto impacto estaria pagando para que a gente fizesse essa transição. Então, o que hoje nós estamos desejando é que tenhamos um equilíbrio entre as condições dadas para o agronegócio, para a agricultura. Vamos entrando de novo aí, pessoal, que realmente é 1 hora, mas ficou tão interessante o papo, né, que aí a gente passou da 1 hora, aí o Instagram cai. Então vamos começar de novo aí. Grande Charles, estou aí. Mário de Iraquara. Marão, um grande abraço aí. Dona Marcele do Vale. Sofia do Vale Guzmão, tá na área. Aí, grande Sofia. Martins também. Marcel. Dani. Vamos ver se Marquito entra de novo aí, né, Marquito? Cadê Marquito? Deixa eu ver se Marquito tá na área. Marquito deve estar entrando aí de novo pra gente continuar. Pô, o papo tava tão bom, não foi, galera? Ver se o grande Marquito entra aí de novo. Pois é, galera, então assim, a gente está vivendo uma crise muito grande, né? E a gente precisa cada vez mais a gente fortalecer esse outro modelo de sociedade, discutir esse outro modelo de sociedade. Tem uma coisa interessante aí que... Diga aí, Lima, um grande abraço, Lima, Luiz, grande Luiz. Que a gente precisa repensar esse modelo de sociedade. Então, nesse modelo agroecológico, né? Então a gente discutir muito esse modelo agroecológico. Por exemplo, aqui em casa... Todos os sábados, de manhã cedo ali, aqui no Círculo Picolino, quem mora aqui em Salvador, do lado do Círculo Picolino ali, em Patamares, tem a Feira de Dona Nem. Então essa Feira de Dona Nem vende produtos agroecológicos. Aos preços de Dona Nem, lá da Feira de Dona Nem, é mais barato do que os tradicionais lá do supermercado. Entendeu? Então a gente precisa cada vez mais entender que aqui em Salvador tem vários pontos agroecológicos importantes. Deixa eu citar alguns aqui, pontos agroecológicos aqui em Salvador, né? Então, para que vocês entendam. Então, tem como comprar comida agroecológica. Então, alimentação de qualidade. Como fazer? Olha, Marquito está entrando aí de novo, galera. Então, comida agroecológica de qualidade. Entre no nosso Instagram aqui, que você já tem o endereço do Instagram. Grande Marquito. Agora você apareceu, Marquito. Agora tá tudo ok. Então, acabou o tempo da live lá, né, cara? Acabou o tempo, né? Tava tão bom que a galera, né, que a gente esqueceu do tempo. Mas deixa eu dizer, Marquito, eu tava falando pro pessoal aqui uma coisa interessante. Aqui nós temos várias feiras agroecológicas que muita gente não sabe. Eu tô falando aqui pra galera aqui agora que tá aqui. Por exemplo, a gente tem uma lá, por exemplo, às quintas-feiras, a gente tem uma feira do MST, lá perto do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, e na sexta-feira tem a feira mesmo da Universidade Federal da Bahia, né? Uma feira lá orgânica. Aí você tem na UNEB, na quarta-feira você tem na UNEB, aí na quarta-feira você tem na UNEB, na quarta-feira também de manhã cedo, a partir de 3 horas da manhã já começa, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, já tem feira agroecológica aqui em frente ao Parque da Cidade, aqui na Pituba, no Taigara. Você tem, então, espalhados por aqui. Tem a Feira de Dona Nem todo sábado, começa às 7 horas da manhã, vai até 13 horas de Dona Nem. Então, em vários lugares da cidade, existem feiras agroecológicas, sem veneno, né? Então, a gente trazendo a saúde para nossas mesas. E uma coisa importante, o preço, os valores são mais baratos do que em outros lugares, inclusive comparando. E, às vezes, a diferença é muito pouca. Então, você pode trazer comida de qualidade, né? Todos os sábados, todas as quartas, todas as quintas, todas as sextas. Então,
A gente tem, inclusive, tem segunda, tem terça. Inclusive, a gente vai botar uma lista lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, para que as pessoas possam saber aonde comprar com qualidade. Eu acho que aí também, né, em Florianópolis deve ter, não é isso, Marquito? Tem, não, nós temos várias feiras aqui, tem grupos de compras coletivas também, de cestas, né? As células agroecológicas, hoje também tem um projeto das comunidades agroecológicas do Bem Viver, que é muito legal. O pessoal lá de Morro dos Cavalos está produzindo alimentos e entregando para os coprodutores, coagricultores, né, chamado assim. Então, assim, tem N iniciativas. Nós temos feiras históricas, como a Feira da Lagoa. Então, tem várias alternativas acontecendo, né? E isso é super importante, porque as pessoas têm um acesso de um alimento mais barato. Mas também nós também podemos produzir alimento nas cidades, né? De forma agroecológica, através da agricultura urbana, dos espaços, né? Então, eu acho que esse conjunto, né, da produção, da relação direta com os agricultores, não dá para esperar por intermediários ou grandes redes de supermercado para adquirir alimentos agroecológicos. Temos que encontrar essas outras alternativas da relação mais próxima, de diminuir as cadeias entre produção e comercialização e acesso ao alimento. Então, a gente pode produzir também produtos na cidade através da agricultura urbana. Então, acho essencial a gente fazer esse debate, mas eu ainda acho que precisa de política pública, precisa acabar com essas injustiças do ponto de vista tributário, das injustiças que o lobby, que o agronegócio faz, porque só assim a gente vai garantir com que o sistema é possível alimentar o mundo e o planeta através da alimentação agroecológica. É possível e é real e é concreto. Não dá para fazer como está sendo... Tem PTU verde, é isso, Marquito? Não dá para fazer como está sendo feito hoje, onde quem degrada, polui e destrói não paga por isso, entendeu? Então, e o agricultor agroecológico, a agricultora, as famílias que querem produzir de forma agroecológica não conseguem suporte mínimo de crédito, de assistência técnica, de apoio. Então tem muita injustiça nesse campo. Não é uma questão técnica, produtiva, é uma questão de modelo instituído e de uma estrutura agrária que não permite com que a agricultura ecológica de base familiar consiga prosperar em detrimento ao modelo agroquímico sintético e de concentração de riquezas e de terras e assim por diante, que acaba É uma opção, né, Marquito? Você vê que é uma opção, né, Marquito? Sim, exatamente. Você vê que é uma opção dele. Tem uma pergunta aqui, Marquito, a discutir o pós-Covid também, né? A importância, Marcos Pinho está falando isso. E Marcelo da Alexandria está fazendo uma pergunta aí a você, Marquito, está dizendo o seguinte, olha, é possível aplicar a puericultura no tipo de cidades que temos hoje? Essas cidades e mercadorias feitas para o consumidor e não para o cidadão? Uma boa pergunta aí do Marcel, né? Claro. O que está estabelecido hoje? A agricultura está muito mais voltada para commodities, para relações comerciais, do que para a produção de alimentos, né? Não é alimento, é mercadoria. A comida não é alimento, a comida é mercadoria. Então, essa lógica tem que ser desconstruída, né? Dentro de uma relação de uma agricultura e de uma cadeia agroalimentar de proximidade, retirando as injustiças tributárias, econômicas e de estrutura que hoje tem, porque a agricultura agroquímica do agronegócio tem todas as condições de crédito, de assistência técnica, de subsídio, e a agricultura ecológica de base familiar não tem essas condições. Então a gente precisa das mesmas condições para dizer o que não é viável tecnicamente, né? E, além disso, a gente pensar numa agricultura, como foi, por exemplo, em Cuba, a agricultura urbana foi fundamental, porque com o embargo econômico e com a queda do bloco socialista, as relações cubanas de comercialização com o bloco socialista, que era enviar alguns produtos e receber os produtos industrializados e processados e produtos à base de petróleo, acabou. Então eles tiveram que mudar completamente a agricultura, e a agricultura foi de base ecológica e de proximidade. Começaram a produzir próximo das cidades, e a agricultura urbana, de forma organizada através de cooperativas e associações, foi a solução para, em menos de 8 anos, o povo cubano voltar a se alimentar minimamente adequadamente. Então, é isso que a gente está falando. Então, a agricultura urbana, numa relação com a agricultura
rural, numa relação onde a agricultura de base ecológica ela é apoiada, subsidiada, financiada e através da assistência técnica garantida, então a gente consegue pensar num outro modelo de agricultura. Agora não vai dar enquanto as indústrias, as empresas, o agronegócio estiver aí na busca pelo lucro, né? Enquanto isso for a métrica e a lógica e o paradigma, a gente não vai conseguir quebrar. Então, é óbvio que o capitalismo e o sistema capitalista, ele é grande responsável por esse modelo estruturante da agricultura no Brasil, né? É isso. Aqui, Marquito, Charles falou uma coisa interessante, né? Devido às medidas de confinamento impostas durante a atual epidemia de Covid-19, o quê, meu Deus? Isso está sumindo porque tá muita gente escrevendo, né? Os impactos durante a atual epidemia, tá? Os níveis ambientais de dióxido de nitrogênio e NO2 diminuíram em 70% em Barcelona. Você viu o que aconteceu em Veneza também, né? Você viu o que aconteceu em Veneza depois de muito tempo, né? As águas ficaram extremamente límpidas. O céu, dava para enxergar o azul do céu lá da China, né? Então, Pequim. Então, assim, modificou muita coisa para você entender, né? Que é importante isso. Eu quero também dizer que muita gente acha que quando você joga esgoto nos rios viram esgoto. Não, ele continua um rio. Você vê que quando você não joga mais esgoto, você vê que os rios, por si só, ele acaba se recuperando, né? Maíra estava falando um pouco aqui também, né, dos níveis, né, de tipo de energia fóssil. E a gente pode introduzir outro tipo de energia. Maíra ia participar com a gente, Marquito, hoje, mas como existe algo tão interessante, ela com o Beto também, que já foi secretário de Meio Ambiente lá, eu quero que depois você até conheça, secretário de Meio Ambiente lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Então ele tem projetos também belíssimos, né? Ele implementou tanta coisa interessante, desde o IPTU verde a várias outras coisas muito legais, túneis verdes também muito legais e tal, importante para que determinadas áreas, né, você não se desmate, né? Então você conhece Maíra, agora você precisa conhecer Beto também. Legal, massa. Né? Legal, Marcão, muito bom esse espaço aqui, cara, muito bacana. Muito legal. Bacana, velho, muito legal aqui. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Vocês acham que o Covid-19 tem alguma jogada política mundial ou não? Dudu, eu acho que não, Dudu. Eu acho que isso aí é irresponsabilidade, a falta de respeito com as questões socioambientais, a concentração de renda, as pessoas só pensam no metal, no dinheiro, então eu acho que causa tudo isso, né? Então segrega as pessoas, destrói tudo aquilo, os animais eles ficam perdidos, né, no seu habitat, então tudo isso é um fenômeno, né, que é causado pelo próprio sistema capitalista, né? Então eu acho que não tem nenhuma jogada aí os níveis de monóxido de carbono também. Tiago entrou. O agronegócio nem economicamente é viável. O agronegócio cadê aqui o quê? O agronegócio é a maior praga da agricultura, com certeza, Eduardo. Então, o agronegócio, não existe nada de positivo no agronegócio. Ele produz um alimento extremamente envenenado. Ele é uma monocultura que destrói tudo ao redor. Se utiliza muito, né, as culturas transgênicas, em consequência se utiliza uma carga muito grande de agrotóxico, de veneno, então você polui águas superficiais e subterrâneas, o solo, o ar, polui as pessoas, mata as pessoas, né? Eles acabam criando conflitos no campo, expulsando comunidades tradicionais, comunidades originárias, como as indígenas, tradicionais como quilombolas. O povo do campo fica cada vez mais sendo expulso de suas áreas. Então, é uma problemática muito grande. Eu acho que determinados gestores, não é isso, Marquito? Tanto de Estado, como gestor federal, como gestores municipais, eles são criminosos quando eles cada vez mais incentivam o agronegócio e eles não dão assistência que deveria dar à agricultura familiar, agroecológica, baseada na permacultura. Então, eu acho que a gente pode fazer uma sociedade diferente, né, não, Marquito? Eu acho que eu vou fazer uma campanha aí, viu? Marquito, prefeito daí de Florianópolis. Não, a gente tem que ir aos poucos, tem que ampliar, sabe? Prefeitura agroecológica. A gente sozinho não vai conseguir resolver nada não, cara. A gente tem que ampliar esse conjunto. Com certeza. Eu vejo que a gente está numa crise ética bem profunda, sabe? De valores, de concepção. A gente separou completamente
nos separamos completamente da dinâmica biológica, da dinâmica ecossistêmica, sabe? Isso tem trazido reflexos reais e o quanto nessa sociedade as epidemias elas aconteceram em vários ciclos da humanidade, Claro. sabe? Só que olha só, olha o nível que nós estamos hoje. Nós estamos com uma população altamente doente. Nós temos uma população altamente medicalizada. Nós temos uma população se alimentando de forma muito inadequada, porque os alimentos viraram mercadorias e cada vez mais. Nós temos uma sociedade globalizada, onde que as pessoas viajam de um continente ao outro em um dia, em 12 horas. Né? Então, as pessoas estão altamente concentradas nas áreas urbanas. Esse conjunto de elementos de uma sociedade doentia, que busca o lucro no centro, que é tudo muito rápido, e que as distâncias foram encurtadas pela globalização, acaba-se que a gente tem uma alta vulnerabilidade a esse tipo de evento, de epidemia. E a gente vai cada vez repetir esses eventos, eles vão se acelerar. Se ele acontecia a cada 200 anos, a cada 100 anos, a cada 80 anos, vai ser a cada 2 anos. E isso é muito sério, muito sério. A gente tem que voltar a reestabelecer uma relação, de novo, com os ciclos naturais, biológicos, e mais do que isso, a gente reestabelecer uma conexão com a dinâmica natural e com o organismo. A gente não pode se dissociar tanto como a gente dissociou da dinâmica biológica e real. Então, esse evento que a gente está vivendo, nós deveríamos parar por 2 anos a humanidade. Essa é a grande real. E tem dinheiro para isso. Tem como fazer políticas de transferência de renda básica, de alimentação para toda a população. É possível, é real. Então a gente só não faz porque não tem interesse. Enquanto a gente não destruir esses grandes interesses que colocam o lucro no centro e não a vida, a gente não vai fazer mudanças realmente estruturantes para a humanidade. Né? Então é uma reflexão que eu faço. Poxa, fantástica essa reflexão. Então é isso, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa mãe terra, né, quando a gente quer cuidar da gente também. Uma outra coisa aí, Silveira, proteja você também, Silveira, obrigado aí. Mas uma coisa interessante é o seguinte, eu estava falando o seguinte, né, que o pessoal da nutrição, eles deveriam se organizar mais, entendeu, Marquito? Porque se o pessoal da nutrição se organiza, e essa organização ela tem uma base agroecológica, uma base que tem um viés muito focado nessa questão da agrofloresta, da permacultura, então a gente começa a ter um outro modelo de sociedade, a gente começa a ter um outro viés, a gente começa a ter uma nova significação de vida, né? Então, a gente precisa incentivar isso. Por exemplo, aqui, a gente só tem uma representação na Câmara de Vereadores agroecológica que pensa dessa forma, na questão socioambiental, na questão permacultural, entendeu? Eu não sei se tem, além de você, outras pessoas que pensam assim lá, mas aqui, centralmente, né, só tem a nossa candidatura que faz essa discussão, no meio de 43 candidaturas, né? Então a gente discute várias coisas importantes. Por exemplo, aqui tem um corredor chamado Corredor da Vitória, que estão desmatando, começaram a fazer uma coisa interessante, Marquito. Veja só o que eles estão fazendo. Tem um plano de arborização urbana aqui em Salvador, e também tem um plano diretor de arborização urbana. E aí, a gente... Espera aí que alguém está ligando aqui. Espera aí, Marquito, só para... Pronto. Porque aqui deixei o som alto, alguém ligou aqui na hora, tá? Então, viu, Marquito? Então, o que é que acontece? Inclusive, eles lançaram, né, um manual, né, de arborização urbana em Salvador, a própria Prefeitura de Salvador. E aí eles contrataram uma empresa para fazer uma obra de requalificação aqui no Corredor da Vitória, e entendo o que eles estavam fazendo, eles estavam podando as raízes. Eles estavam podando, na verdade não, fazendo um sacrifício das árvores, porque as podas das árvores lá, eles acabam deixando no toco as árvores. E eles cortaram que as raízes, então 2 árvores já caíram, uma já está toda se rachando, provavelmente vai cair, tem uma 4ª para cair, a gente foi lá, isso bem antecipadamente, no dia 7 de fevereiro, gravamos um vídeo, eu e minha companheira, a gente fez 2 ofícios lá para a CECIS,
Secretaria de Cidade Sustentável, fizemos um ofício para a Sucope, e lá as árvores estão caindo. Inclusive, a gente está fazendo agora uma representação no Ministério Público. Um absurdo, imagine, é a mesma coisa que você tem aqui em nossas mãos, né? Então, a gente, né, acaba segurando tudo com as mãos. Se a gente corta nossos dedos aqui, a gente não segura mais nada, vai pegar e vai cair. É a mesma coisa. As árvores, elas são sustentadas nas raízes. Se você poda as raízes, automaticamente você matou a árvore, ela vai cair, ela não se sustenta o peso dela. E isso é que vem acontecendo aqui. Uma outra coisa também aqui, tem uma obra aqui, Marquito, do BRT, que é uma obra que está custando 820 milhões de reais. Se você for comparar, por exemplo, em Recife, tem 41 estações, a obra foi 200 milhões. Aqui tem 7, vai custar 820 milhões. Essa obra está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União, porque foi aprovado 300 milhões para essa obra aqui, 2 dias antes da votação se Temer ia ser investigado ou não. E a bancada do atual prefeito ACM Neto, que é a bancada do DEM, ele hoje é presidente nacional do DEM, toda votou a favor de Temer continuar. Então você tampona 2 rios e você derruba 579 árvores no projeto, né? Todos os pilares estão sendo construídos dentro do rio, com intervenção no recurso hídrico. E o INEMA aqui, que é o Instituto de Meio Ambiente, que pertence ao governo do Estado, não se posiciona, cruza os braços. Dessas últimas chuvas que tiveram aqui em Salvador, então foi alagamento em tudo quanto é lugar, e isso é o futuro daquela região. Uma área belíssima, que tinha uma quantidade de árvores muito grande, né? Avenida Antônio Carlos Magalhães e Jutaí Magalhães, mas que eles estão destruindo completamente, né? Então, destruíram aquela área, fizeram intervenção em recurso hídrico, então, e isso está na contramão do mundo. Os Estados Unidos, o Japão, vários países da Europa, depois que urbanizaram rios, viram as consequências que tiveram, e eles estão desurbanizando e gastando 10 vezes mais. Aqui não, está indo na contramão de toda a história. Só para você ter uma ideia, Marquito, o estado da Bahia, pelo 3º ano consecutivo, é o estado que mais se desmata a Mata Atlântica. E em Salvador, é a capital que mais se desmata a Mata Atlântica também. A gente tem feito um enfrentamento muito grande, mas está havendo uma conscientização aqui, né? Uma consciência muito grande para a preservação dos parques. Eu acho que a gente está conseguindo avançar, né? Eu acho que aí também, Beleza. eu acho que esse trabalho de vocês está avançando muito, né? Beleza, Marcão. Sim, cara, estamos dando esse espaço, é sempre uma disputa de projeto, né? E a gente tem que fazer muito trabalho educacional e pedagógico com a população, porque esse tipo de enfrentamento tem que vir de baixo para cima, né? E tem que ser popular, ele tem que ser ninguém pode agredir uma área ambiental e as pessoas ficarem assim de braços cruzados, assim como a gente não pode permitir nenhuma injustiça social, a gente não pode permitir nenhum ato de corrupção. A gente tem que ter sim essa postura, e a gente só vai fazer esse enfrentamento com muita organização popular, muita massa social, tecido social para sustentar. Então a gente tem um trabalho árduo para ser feito, e vai ser na dor, né, que as pessoas vão sentir também, e a gente vai precisar, ou a gente vai fazer uma mudança de paradigma, ou a gente vai entrar em colapso social, em convulsão social total. Então a gente não quer isso, a gente está disposto a lutar por mudanças, por transformações sociais, e é isso que a gente vem fazendo aqui, né, cara? Então, agradecer aí esse espaço aí, Marcão, pelo momento aí, cara, te agradecer mesmo. Pô, a gente que agradece a você, cara. Vamos planejar outras aí, cara. Bora, vamos planejar outras. Então, Marquito, agradeço muito, eu agradeço todo mundo que participou. Marquito, a gente ainda está aqui com 17 pessoas. Marcelo falou uma coisa importante aqui, viu? Tem uma petição, viu, Marquito? Uma petição em favor do Santuário das Árvores Anciãs aqui de Salvador, contra o BRT de Salvador. Então, entre lá e assine também, que eu sei que você é um parceiro. Eu vou mandar no seu privado. Manda no direct ali para nós. Ali, no direct, E uma outra coisa importante também, que tinha alguém que estava falando aqui, é o seguinte, né? Não sei se você viu um decreto que o governo, que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, colocou para sacrificar animais em situação de maus tratos. Imagine, sacrificar os animais em situação de maus tratos. Nós criamos o doutor Marcos Paulo, que também é do pessoal lá do Rio, não sei se você conhece, ele também é um defensor de animais. Então, ele criou uma petição lá, e a gente criou uma petição aqui também. Eu queria que as pessoas todas entrassem. Eu vou disponibilizar essa petição para vocês de novo aí, tanto no Face como no Instagram. Vou passar para você, Marquito, para que a gente possa bombar aí e impedir, né, que haja esse ataque aí a nossos animais. Animais também faz parte de nossas vidas, né? Então, a gente
A gente tem um lema aqui interessante, viu, Marquito? Respeite a árvore, o seu careta, ela também é cidadã desse planeta, da mesma forma que nossos animais, respeite nossos animais, seu careta, eles também são cidadãos e cidadãs desse planeta, certo? Então, Marquito, lhe agradeço Massa. muito. Você sabe que eu sou seu fã, né? Então a gente sempre está nessa sintonia aqui muito legal. Então vamos fazer essa sintonia para a gente trazer daí de Florianópolis alguma coisa interessante, medidas interessantes. A gente também, o que a gente estiver produzindo, a gente vai passar para você, para que a gente faça essa sintonia. E eu quero que essa galera toda aí, a gente chegou ao pico de 30 pessoas, a gente está em quase 20 pessoas, depois de mais de uma hora, com a queda de Instagram. Então eu acho que é uma discussão muito efervescente. Da primeira vez chegou a mais de quase 300 pessoas, eu acho que a gente já chegou a quase 500 pessoas aí, viu, Marquito? Então, muito legal a nossa live. Então, pessoal, todas as terças e quintas no Fala Marque vai ter uma galera massa, assim como o Marquito. E aí vocês vão nos acompanhando aí. E aí, Marquito, né? Um grande abraço aí, vamos fazer outras, tá bom? Tamo junto aí, companheiro, conta aí com a gente, tá? Uma satisfação dividir, trocar essas experiências e tamo junto aí, a gente precisa pensar em transformar esse mundo e com certeza é com muita luta, é com muita esperança também, mas é com muito trabalho e muita dedicação aí. Valeu, camarada, tamo junto aí. Tamo junto. Valeu. Grande Charles, um abraço. Marcelo botou aí a petição. Viu pra vocês aí, galera aí, tamo junto, viu? Marquito, beijão aí no coração. Massa, valeu. Valeu, tchau.